esperado de ouvirmos quem nos fez sair do sofá e estar aqui presentes. O nosso presidente, Dr. André Ventura. E essas bandeiras do ar, eu quero ver essas bandeiras do Chega! 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 É isto que é o Norte! É isto que é Portugal! Chega! Chega! Muito obrigado. Obrigado. Se eles falam bem ou mal, temos o André Ventura. Essas bandeiras do mar! Se eles falam bem ou mal, Temos o André Ventura! A mandar em Portugal! Chega! Chega! meus caros, muito boa noite a todos. Como veem, eu já estou um pouco rouco, ainda estamos no terceiro dia de campanha eleitoral. Mas a voz não me vai doer até ao dia 8. E eu queria começar por agradecer a todos os que organizaram e permitiram que fosse hoje possível um evento tão grande como este. Não o devemos desprezar nem ignorar por isto. Estamos a meio da semana, num dia de trabalho, com centenas de pessoas numa sala, motivadas, com esperança no futuro, mais novos, mais velhos, todos. De coração, a todo o Distrito de Braga e a esta incrível, amada cidade de Guimarães, muito obrigado. Obrigado pela vossa presença e pela vossa energia. Agradecer também à Distrital de Braga, na pessoa do deputado Filipe Melo, que tem sido um exímio representante do Distrito de Braga. Agradecer a toda a equipa distrital, a todas as concelhias que sei que têm feito um trabalho incrível, como disse o Filipe, desde dezembro, eu diria até desde o fim de novembro, a andar na rua, noite após noite, com frio e com chuva. E quando eu, ainda hoje, disse ali fora aos jornalistas, quando outros partidos estavam a dormir, vocês já estavam a trabalhar, nós já estávamos a trabalhar. Muito obrigado por esse empenho. Não teríamos metade do nosso sucesso se não fossem vocês, se não fosse este trabalho incansável. Os partidos fazem-se com mensagem, com carisma, com força, mas fazem-se sobretudo da sua base, dos seus militantes, dos seus candidatos. E eu tenho que dizer isto, apesar de ser um pouco parcial. Nós temos a melhor base do mundo, temos os melhores militantes do mundo, temos os melhores apoiantes do mundo. Obrigado. Nunca caminharei sozinho. Tenho a certeza, até porque Guimarães traz-me à memória um outro evento e um outro momento que eu me lembrei. Hoje, quando vinha para cá. Talvez muitos já não se recordem. Mas houve um momento num jogo de futebol. Eu não vou falar de futebol, vou falar do evento de um jogo de futebol. Em que acusaram Guimarães, quer o clube, quer a cidade, de racismo. E eu lembro-me que estava há pouco tempo no Parlamento, eu penso que isto terá sido ou em 2019 ou em 20. Penso que terá sido assim. 20. Fevereiro de 2020. Portanto, eu estava há 4 meses no Parlamento, 3 meses. E eu fui o primeiro e o único político a dizer o que se passou não tem nada a ver com racismo. Eu tenho a certeza absoluta que os homens e mulheres de Guimarães, quer os que jogam, quer os que apoiam, são tudo menos racistas. Na altura eu tinha a convicção, hoje tenho a certeza que vos defendi e que vocês mereciam essa defesa perfeitamente. No entanto, Guimarães também me apela muito à nossa nacionalidade. Esta é uma cidade, de facto, onde, como disse o Filipe Melo, eu tenho uma das fotos mais bonitas da minha vida política toda. E que até ao fim da minha vida política, esta será das fotos mais importantes.
frente a frente com o castelo, na verdade de costas para o castelo, mas frente a frente com a história do castelo, com o anoitecer a começar a manifestar-se, um frio profundo que se entranhava nos ossos, e foi talvez o primeiro grande momento da minha história chega em que eu senti, digamos assim, se é possível dizer, como se pode amar tanto um país e como é que se pode amar tanto Portugal e a Portugalidade. Foi ali a olhar para a nossa fundação, a ver a vossa energia enorme, ao frio, à chuva, que percebi que este projeto tinha tanto para dar e que não podíamos desistir. E que mesmo nos dias em que estivéssemos cansados, mesmo nos momentos em que estivéssemos mais abatidos, aquele castelo deve nos lembrar sempre de uma coisa. Se ele, o nosso primeiro rei, resistiu, lutou e conquistou, nós também vamos resistir, lutar e conquistar Portugal. E eu penso por isso que hoje é um bom dia para falarmos de imigração. Precisamente porque aqui nasceu a base do que viria a ser o nosso país, a nossa nacionalidade. Nós devemos, porque estamos em plena campanha eleitoral, e eu sei que muitos neste país têm receio daquilo que o Chega defende nesta matéria e têm receio de que a nossa chegada ao governo de Portugal possa trazer problemas a algumas pessoas. E eu acho que um candidato a primeiro-ministro deve ser claro com aquilo que defende e com o partido que representa. Nós nunca dissemos, uma única vez na nossa história, que nós não queremos nenhum imigrante em Portugal. Nós nunca dissemos, em nenhum momento da nossa história, que não devemos tratar bem quem nos procura para ter uma vida melhor para si e para a sua família. Nunca dissemos, em momento algum, que devíamos fechar as portas a quem foge da perseguição, da guerra, da fome ou de qualquer tipo de ataque à sua vida ou da sua família. Mas isso é uma coisa. É o humanismo que este país sempre foi feito. Poucos devem ser os imigrantes que podem apontar-nos o dedo a nós portugueses. Porque nós sempre acolhemos bem toda a gente. Os que são mais próximos de nós culturalmente, os que são mais distantes de nós, os que vêm do outro lado do Atlântico e os que vêm do país vizinho. Ou os que vêm do norte da África ou do sul de África. Ninguém ou poucos terão razões de queixa. Mas o país mudou muito nos últimos meses e nos últimos anos. Aquilo que era uma imigração localizada tornou-se massivamente uma imigração descontrolada. Hoje, em muitos setores económicos, dizem-me, é preciso imigrantes para trabalhar. E eu não contesto isso. A nossa economia precisa de mão de obra e de muita mão de obra cuja imigração tem estado a assegurar em Portugal. Esse é o retrato. Outra é o conformismo. Nós não podemos viver num país em que toda a gente entra sem qualquer controle, em que se entra sem qualquer critério e sem saber quem entra e ao que vem. Nós não podemos viver num país, por mais humanista que seja, que deixe entrar qualquer pessoa sem contrato de trabalho, sem meios de subsistência, sem habitação e sem nada que demonstre que vai integrar-se na sociedade portuguesa. Porque senão, se deixarmos entrar toda a gente sem critério, nós não estaremos a permitir imigração. Nós estamos a permitir a destruição da nossa sociedade, o aumento da pobreza, o aumento da exclusão e cada vez mais sem-abrigos a viverem ou em estações de metro, ou de comboio, ou em tendas à porta de igrejas. E eu quero uma imigração que seja legal, que cumpra regras e que possa ser decente. Não uma imigração descontrolada, que mais não faça do que aumentar a percepção de pobreza, de destruição e de desorganização. Mas há mais, porque nós não queremos que ninguém vote em nós ao engano. Nós podemos ter mais imigrantes, mas os imigrantes têm que cumprir as nossas regras e não outras regras, as nossas regras. As nossas regras. Têm que cumprir as nossas regras. Porque assim foi
com toda a nossa histórica emigração lá fora. E eu próprio tenho percorrido muitos países da Europa e fora da Europa, onde as nossas comunidades estão, e todos, sem exceção, me dizem, alguns que foram sem nada, ou para a França, ou para os Estados Unidos, e que dizem, eu aqui vim, ainda hoje uma senhora me dizia, não fui uma vez à Segurança Social, andei à procura de trabalho em 27 sítios, até que encontrei e hoje consegui estabelecer a minha vida. Que o exemplo dos nossos emigrantes seja exemplo para os que hoje procuram Portugal para viver e para trabalhar. E também temos que ser claros nisto. Nós não queremos mais bandidos em Portugal do que aqueles que já temos. Não queremos mais. E isto não é lançar um anátema sobre ninguém. É apenas dizer o óbvio. Quem procura o nosso país para viver, para trabalhar, para se integrar, como disse, tem que cumprir as nossas regras. Se cometer crimes em Portugal, se violar, se matar, se roubar, só há um caminho. É cumprir pena de prisão e ser posto a andar de Portugal imediatamente. Que é isso que tem que acontecer. Ser posto a andar de Portugal imediatamente. Portugal! 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 E por isso eu vi com muita estupefação que este mesmo mês o Supremo Tribunal de Justiça tenha revertido uma decisão de outro tribunal que tinha decidido a expulsão de um violador em Coimbra, um violador em série, que veio para Portugal estudar, que violou uma série de raparigas, que filmava esses atos, foi condenado a uma pena de prisão e à expulsão do território. Este mês, o Supremo decidiu que ele não devia ser expulso de Portugal e deveria cá ficar, contrariando a decisão dos dois tribunais anteriores, e que deveria ficar em Portugal, porque aqui se poderá reinserir e reintegrar melhor. Estamos a falar de um violador em série, que veio para Portugal para estudar e que usou e abusou da nossa hospitalidade para cometer crimes sexuais contra mulheres. Eu quero-vos dizer uma coisa. Se o Chega vencer as eleições de 10 de março, ou tiver maioria parlamentar para isso, o imigrante que comete este tipo de crimes em Portugal cumprirá sim pena nas nossas prisões, mas mal termine, nem mais um segundo estará neste território e nunca mais cá poderá entrar em Portugal. Assim como o conhecimento da nossa língua e da nossa cultura. Eu não compreendo como é que se atribui nacionalidade a quem não sabe dizer olá, bom dia, ou olá, boa noite. E depois nós vemos, às vezes, na Bélgica e em Inglaterra, que um português cometeu um determinado crime. E vamos ver o nome, chama-se Abdellah Azaziz. É tão português como... Nem vou dizer nada, que é para não... É tão português como eu sou chinês. Esta venda avulsa da nacionalidade portuguesa foi a forma que eles conseguiram de dizer não, eles não estão ilegais. Claro, se deixa de haver lei, se deixa de haver critério, todos passam a estar legais. Vejam que até nos países da CPLP, dos países de língua oficial portuguesa, com que nós temos, obviamente, uma proximidade muito maior, havia um regime equilibrado que dizia que têm que ter meios de subsistência e um contrato de trabalho, ou a promessa de um contrato de trabalho. Conseguiram fazer de tal maneira que agora o que é preciso é a pessoa chegar a Portugal, tenha trabalho ou não tenha casa ou não tenha alguma coisa ou não tenha em Portugal, conheça ou não alguém em Portugal, basta dizer que está à procura de emprego. Mas eu pergunto, ele vai dizer o quê? Não, eu venho a Portugal roubar e matar, se puder, durante um ano.
É absurdo. E é tão absurdo, que a Comissão Europeia abriu-nos um processo por causa disso. Imaginem, até os frouxos da Comissão Europeia nos abrem um processo por causa das leis de imigração. Até nos abrem um processo por causa das leis de imigração. Quão estúpida pode ser esta lei para que até os europeus digam que está a ser um bocadinho demais. E nós gostamos de fazer gala disto, dizendo, não, nós somos os mais modernos, os mais humanistas, somos os mais... Mas depois, claro, depois percebemos que muita desta imigração nunca se vai integrar, que outros, na verdade, querem usar Portugal como porta giratória para outros países da Europa e que outros ainda estão a ser parte do tráfico de seres humanos que está a inundar Portugal. Aliás, vários investigadores têm, aliás, alertado que esta lei que temos hoje é uma benesse para o tráfico de seres humanos e para o auxílio à imigração ilegal. Por isso, o que é que nós vamos fazer? É muito simples. A partir do dia zero, é revogar esta atrapalhada toda e voltar a levantar uma verdadeira lei da nacionalidade e da imigração em Portugal. Que é isso que nós precisamos. E por isso, nós não sabemos quem vai governar no dia 10. Eu espero que seja o Chega. Mas ninguém sabe, porque ninguém adivinha, qual será a maioria parlamentar. Todas as sondagens indicam que será desta vez no espectro direito do Parlamento. Embora, para ser franco, PS e PSD nunca se distinguiram muito nestas matérias. Eles, aliás, são os dois responsáveis pela legislação que em matéria de imigração temos há 40 anos e que foi mudando como eles quiseram, porque os dois andaram a governar durante estes anos. Mas eu mesmo correndo o risco de mais uma vez cair em saco roto, vou desafiar toda a dita direita, embora da verdadeira direita o único somos nós, mas vou desafiá-los a todos, porque haverá uma maioria para isso, para um pacto de imigração. E este pacto de imigração é assente em 3 ideias simples. É um pacto de imigração que diz: só pode ser nacional português quem conhecer minimamente a nossa língua e a nossa cultura. Só pode ficar em Portugal o imigrante que não cometer crimes e, se cometer crimes, será expulso. Só pode receber subsídios em Portugal o imigrante que, ao fim de 5 anos, tenha contribuído para a nossa segurança social. É muito simples. Muito simples. Muito simples. Muito simples. E por isso eu desafio todos os outros líderes que estarão nesse espectro a dizer se concordam ou não com isto. Se concordam com isto, porque ouço aí que agora a AD acordou para a questão da imigração. Agora que nós andamos a falar há anos da imigração. E ontem até tiveram que levar 2 estalos na cara em Faro do antigo Primeiro-Ministro a dizer: meus queridos, acordem lá para a imigração, porque parece que estão a dormir. Ou seja, Pedro Passos Coelho veio bem a esta campanha, porque na verdade, tudo traduzido, a legenda de Passos Coelho podia ser assim: oh, idiotas úteis, acordem que o Chega tem razão nesta matéria, por isso façam lá esse trabalho. Espero que o Chega não seja para o meu discurso já. Dá para continuar mais um bocado. Reparem, aliás, só vou dizer mais uma coisa sobre isto. Esta história das gêmeas luso-brasileiras, esta história das gêmeas, é o exemplo da nossa banalidade. Que é, há um país que não quer pagar um tratamento de 4 milhões e tal de euros. Então o que é que pensam? Quem são os maiores otários na Europa? Pensam eles. Quem são? Quem é que poderá, na verdade, sem pedir nada, sem exigir nada, que o seu sistema de saúde, como já funciona muito bem, e tem dado consultas para toda a gente e cirurgias para toda a gente, quem é que serão os otários da Europa disponíveis para gastar 4 milhões de euros com alguém que nunca pôs os pés em Portugal? Quem será? E eles devem ter olhado para o mapa e viram: Alemanha, são muito exigentes. Suíça, nem pensar. Estados Unidos, nem conseguimos entrar. E lá foram parar Lisboa, Portugal. Viram Marcelo Rebelo de Sousa, o filho de Marcelo Rebelo de Sousa, é assim mesmo. O país da Cunha é aquele que nos vai ajudar. O que é que acabou por acontecer?
4 milhões dos nossos impostos num país que não tem dinheiro para consultas, para equipamentos, para cadeiras, que não tem dinheiro para nada nos hospitais, onde 94% dos hospitais não têm medicamentos ou faltam medicamentos, houve 4 milhões para dar para estrangeiros. Meus amigos, não é racismo nem xenofobia. Comigo será mesmo assim os portugueses primeiro, porque é a eles que nós devemos primeiro dar o nosso apoio e a nossa condição. Será mesmo assim. E nós, na verdade, somos os únicos nesta campanha, se pensarem, que amamos mesmo este país a sério. Hoje alguém me disse, e é verdade, vocês já viram, quando vemos aquela... À noite vemos sempre um bocado de cada uma das campanhas. Há uns que andam sempre sozinhos também, portanto não é grande campanha. Mas tirando os liberais que têm um autocarro e vão 3 pessoas ou 4, é verdade... Tirando os liberais. Não, é verdade, um autocarro enorme, a pessoa vê chegar e pensa, vem aí um clube de futebol. De repente saem 4 pessoas do autocarro. E depois põe um bocadinho de distância para dar um ar que é mais gente. Então vêm assim com... Mas onde reparar que naquelas bandeiras arco-íris com que o Bloco e o PS e coisa andam sempre, e a IEL também, infelizmente, reparem que nunca se vê uma bandeira de Portugal. Nunca. Procurem olhar para a campanha do PS, para a campanha do Bloco de Esquerda, nunca se vê bandeiras de Portugal. Ou seja, parece que estas pessoas têm vergonha do país onde vivem, parece que têm vergonha dos símbolos nacionais, nunca cantam o hino, nunca andam com bandeiras de Portugal, nunca falam de Portugal. Eu acho que nós temos a esquerda mais antipatriótica da Europa. Temos a esquerda mais antipatriótica da Europa. Vamos ver essas bandeiras de Portugal voarem! Portugal! 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 Estão a ver? Nós é o contrário. Nós é bandeiras de Portugal em todo lado. A partir da manhã tenho a certeza que vão aparecer bandeiras de Portugal em todos os partidos. Mas nós temos este amor pelo país. Eu confesso que às vezes até uso roupa interior com o símbolo de Portugal. É verdade. Tal é o meu amor a Portugal. É verdade. Aliás, eu desafio-vos a todos a comprarem roupa interior com a bandeira de Portugal. Todos. Uma grande campanha do Chega será roupa interior, boxers e cuecas com a bandeira de Portugal. Vamos mostrar que amamos mais o país de qualquer outro país da Europa, até na roupa interior. É incompreensível... Gostaram desta da roupa interior? É incompreensível como é que se é tão pouco patriota. E parece que hoje ser patriota começou a ficar uma coisa má. Parece que se tornou uma coisa prejudicial. Da nossa parte, podem esperar muita luta contra a corrupção, pela transparência deste país. Podem esperar muito empenho junto dos nossos jovens para que eles tenham um futuro. Mas há uma coisa que nunca vão ter com o André Ventura, Primeiro-Ministro. É os símbolos da República a serem alterados, ou os símbolos de Cristo a serem alterados, ou outros. Nós amamos este país, os seus símbolos e a sua história. E é por isso que eu me emociono sempre. É por isso que eu me emociono sempre quando, como disse o Filipe Melo, ex-combatentes, hoje aconteceu, eu falei disso à tarde, um ex-combatente que me disse que recebia de suplemento de pensão 56 euros. 56 euros. Um homem que deu o melhor da sua juventude para lutar por este país, para lutar naquilo em que na altura era Portugal. Hoje damos-lhe 56 euros. 56 euros. Se nós esquecermos estas pessoas, que tipo de partido somos nós? E só nós é que falamos disto. Só nós é que dissemos que não pode haver nenhum ex-combatente, nenhum, sem uma pensão mínima. Há ex-combatentes a viver na rua, meus amigos. A viver na rua. Homens que empunharam a arma em defesa deste país,
que choraram com a bandeira ao lado, que viram Portugal mudar naquela manhã de uma forma ou de outra, mas que lutaram por este país. Muitos deles não queriam, arrisco-me a dizer a maioria não queria, mas foram chamados aos 18 anos, sacrificando as suas namoradas ou as suas esposas, alguns os seus filhos pequenos, para irem lutar por uma ideia de país. O que é que lhes damos hoje? Miséria, abandono, nenhuma prioridade na saúde, miseráveis pensões e cartões que envergonhariam qualquer país da Europa. Eu deixo um conselho ao seu Primeiro-Ministro, que espero que seja por pouco tempo. Vá aos Estados Unidos, vá à Inglaterra, veja como eles tratam os ex-combatentes, veja como tratam os veteranos. Era assim que eu gostava, com dignidade, com investimento, com confiança, com carinho, por estas pessoas que fizeram Portugal. Ouçam, e é o mesmo que os polícias. Hoje um polícia aproximou-se de nós para me mostrar o crachá e pô-lo ao meu lado. Posso-vos dizer que tenho recebido, na sede do partido, polícias que me enviam as suas carteiras profissionais, os seus crachás, porque desistiram. Desistiram de Portugal. Desistiram da sua profissão. E querem que essa informação me chegue para dizer: Dr. André, este país não me deu o que eu lhe dei. Este país tratou-me abaixo de animal. Este país tratou-me a mim e à minha família como se fosse um parasita. E fazem questão de o mandar para mim. Ali estão eles todos. Porque isto são pedras no caminho que eu recolho todas. 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 Para um dia pôr na mesa de PS e PSD e chamá-los à razão pela vergonha de país que criaram nos últimos 45 anos. Porque foi deles e só deles a responsabilidade pelo estado a que chegámos. Foi deles e só deles a responsabilidade do estado a que chegámos. Estas são as histórias de uma campanha eleitoral que talvez poucos conheçam, mas são as histórias que vão connosco. Para além disto, e destes momentos maravilhosos e destes momentos de energia, são estas histórias que me vão na alma sempre que faço uma campanha eleitoral. Porque quando chega ao fim do dia, essa história entrou e ficou, e eu levo-a comigo, como a de professores a dormir em carros, ou a de polícias que perderam a fé, ou de forças armadas desiludidas, ou de empregados de restauração que se sentem os parentes pobres do turismo em Portugal e da economia. Todos. E essas histórias são as que me fazem ser um político que quer mesmo mudar este país. É pelas pessoas e não por nenhuma ideia abstrata que nós temos que chegar lá no dia 10. É verdade, nós temos uma luta vital contra a corrupção para travar. Este país tornou-se um ninho de corrupção. De alto a baixo, como disse o Presidente do Supremo Tribunal, este país tornou-se infestado de corrupção. Não há de haver um português que não conheça uma história perto de si de corrupção. E os que disserem que não conhecem é só porque não querem falar disso. Vejam, eu anteontem até fiz um vídeo sobre isso, eu não sei se viram, isto merece que eu diga aqui porque mostra bem o estado de esquizofrenia a que chegámos. Um ex-governante do Partido Socialista, Paulo Campos, lá conseguiu, de alguma maneira que todos nós sabemos como, que é com o cartão do PS, arranjar um trabalho nas chamadas Águas de Portugal. Águas de Portugal, imagina. Nessas Águas de Portugal, o Paulo Campos ganha de salário só 6.000 euros por mês. 6.000 euros, só de salário. Ganha mais que um deputado, que um ministro, portanto, e é assessor, é que nem sequer é dirigente, é assessor das Águas de Portugal. Vejam que os bons empregos é preciso conhecer de facto muita gente. Paulo Campos era um dos homens mais próximos de José Sócrates. Hoje ganha 6.000 euros. Mas tinha uma particularidade, é que ainda por cima consegue estar a trabalhar em casa, em teletrabalho. Portanto, ele é assessor das Águas de Portugal em casa, à distância. Só que no meio disto tudo, a empresa decidiu atribuir-lhe ainda um carro. Como ele trabalha em casa, tem que ter direito a um carro. Ou seja, em vez de ser como ele tem que ir para a empresa, tem direito a um carro, aqui é ao contrário. Como ele está em casa, tem direito a um carro. Este tipo de parasitas é os que se tornaram nos sugadores dos nossos impostos nos últimos anos. Há mais dezenas ou centenas de Paulos Campos espalhados por câmaras municipais, administração central, administração local, regiões autónomas e tudo mais. O senhor Paulo Campos não é só ele, é o símbolo de tudo aquilo que anda a sugar-nos há anos
há décadas dos nossos impostos. É o símbolo de tudo o que nós temos que acabar em Portugal. É o Sr. Paulo Campos. É o símbolo que nós temos que acabar. Porque eu garanto-vos isto. Enquanto nós não cortarmos isto, nós podemos trabalhar 10 horas, 20, 30, porque o dinheiro vai sempre para o mesmo sítio. Podemos produzir mais e os liberais vivem encantados com a produção e a produtividade. Podemos fazer isso tudo. Vai sempre para os mesmos de sempre. Nós temos que ter coragem de chegar lá e, em bom português, dizer assim, para o país inteiro: meus amigos, de norte a sul, acabou-se a mama em Portugal. É isto que temos que dizer. Tem que ser assim. Acabou-se a mama em Portugal. Este era um bom slogan para a próxima campanha. Estou agora a pensar nisso. Um outdoor enorme, acabou-se a mama em Portugal. Quem? Os bebés deixavam de votar em mim. Este é um partido com sentido de humor. Eu adoro-vos. Tenho que dizer isto. Eu adoro-vos. Eu adoro-vos. Vocês fazem a minha vida. Eu adoro-vos. Já não sei o que é dizer mais. Adoro. Vamos pôr essas bandeiras de Portugal e do Chega vai! Temos uma aventura A mandar em Portugal. Mas eu, como o melhor fica sempre para o fim, eu quero deixar aqui uma garantia numa campanha eleitoral que tem sido muito marcada pela questão da governabilidade. Quem é que vai governar com quem? Como é que se vai governar? Quem é que vai viabilizar o Partido Socialista se o Partido Socialista vencer? Há uma coisa que nós já sabemos. Nós não vamos de certeza viabilizar o Partido Socialista, independentemente do resultado que ele tenha. Já o Sr. Luís Montenegro tem todo o ar de quem vai viabilizar o governo do Partido Socialista. Tem todo o ar de quem se está a preparar para viabilizar o governo do Partido Socialista. E por isso, porque em política as coisas devem ser claras como água e que quem vote deve saber em que é que vai votar, eu quero hoje aqui deixar ao país uma garantia absoluta. A de que tenha o PS quantos votos tiver. Se houver à direita do Parlamento uma maioria clara, como vai haver de deputados, nós não vamos tolerar um novo governo de corrupção. E eu apresentarei no Parlamento uma moção de rejeição ao programa do Partido Socialista para governar Portugal. Uma moção de rejeição no primeiro dia da Assembleia da República. Viva o Distrito de Braga, viva Guimarães, viva o Chega, viva Portugal!